Todas as imagens que aparecerão neste vídeo a seguir são fotografias reais tiradas pelo robô Curiosity na superfície de Marte. Apenas imagine como seria se uma pessoa pudesse andar por Marte e por sua superfície, observando todas essas paisagens e solos arenosos com seus próprios olhos. Agora mesmo começamos uma jornada pelas montanhas marcianas, conquistando os picos. Lá, paisagens incríveis nos aguardam, observadas pela sonda há muitos anos. Em 2012, um explorador metálico do tamanho de um carro desceu na antiga cratera Gale. A missão dele deveria durar 2 anos. Já se passaram 10 anos e ele ainda está lá. A cratera Gale e o início da rota. À nossa frente está a cratera Gale. Há muito tempo havia água aqui. Nem um riacho, nem uma poça. Um enorme sistema hídrico que deixou para trás quilômetros de depósitos sedimentares. No centro ergue-se o Monte Eólida, um arquivo em camadas de 5 quilômetros da história marciana. Hoje, seu nome oficial é Aeolis Mons, mas para a equipe é simplesmente Monte Sharp. E é exatamente para lá que estamos indo. A primeira parada é a Baía Yellowknife. Baía Yellowknife, onde Marte confessou pela primeira vez. Foi exatamente aqui que o rover perfurou a rocha e encontrou vestígios químicos de água doce antiga. Não salgada, não agressiva, mas potencialmente adequada para a vida microbiana. A rocha é sedimentar, estratificada, depositada pela água. Isso não é uma hipótese, isso é geologia. E é aqui que começa a verdadeira tensão da trama. Se havia água, poderia haver vida? Gorodsad e a formação de Kimberley. Depois a região Gorodsad. Veias brancas cortam a rocha escura como relâmpagos congelados na pedra. São depósitos minerais. Eles se formaram quando a água circulava sob a superfície. Nas formações de Kimberley, a estrutura das rochas indica um antigo fluxo. Fluxos que transportavam cascalho e areia. Lentos, persistentes. Marte não estava morto. Ele era dinâmico. Colinas Parame e Rocha da Baleia. Na região das Colinas Parame, vemos camadas inclinadas em ângulo, estratificação oblíqua. A Rocha da Baleia é um exemplo perfeito de como a água ou o vento transportavam sedimentos, duna após duna, onda após onda. Isso não é apenas uma pedra. Registro do movimento de um ambiente antigo. Dunas de Bagnold e Namib. As dunas de Bagnold foram as primeiras dunas ativas estudadas em outro planeta. As dunas de Namib chegam a 4 metros de altura. A areia aqui está viva. Ela se move, ela sussurra. Os operadores agiram com cautela. A história lembra o destino do rover Spirit, que ficou preso na areia. Curiosity não tem direito a erro. As rodas já estão cortadas. 10 anos de rocha marciana deixaram cicatrizes. Mas ele continua. Legendas. Entrada em Maributtes e formação Stimson. 2 torres de sedimentos parecendo portões. Esta é a entrada para Maributtes. A formação Stimson é um arenito antigo, formado pelo vento depois que as camadas inferiores da montanha já existiam. A estratificação aqui indica a migração das dunas. O vento se tornou o arquiteto. O pôr do sol azul de Marte. O pôr do sol em Marte é azul. A poeira dispersa a luz de forma diferente da atmosfera da Terra. Os raios azuis passam de forma mais eficiente perto do Sol no horizonte. Essa é uma estética alienígena. Silenciosa, quase frágil. Colina Ayrson e Praia de Agankvit. A Colina Ayrson é um ponto de observação de 5 metros.
Do topo se abre uma vista das dunas da praia de Agankvit. Suas cristas são incomuns. Essas formas não existem em nenhum outro lugar do sistema solar. As micro-ondulações sobre as grandes ondas de areia criam uma estrutura aerodinâmica única. Marte continua surpreendendo. Crista turquesa e região argilosa. A Cordilheira Turquesa Vera Rubin Ridge é o ponto mais alto da rota. Aqui, as camadas repetidas indicam um acúmulo gradual de sedimentos. Depois a região argilosa. E a argila só se forma na presença de água. Havia mais água do que pensávamos. Uma selfie composta por 57 quadros. Cada selfie é um mosaico de cerca de 57 imagens. A câmera no braço robótico captura fragmentos que depois são costurados em um único retrato. Isso não é apenas um autorretrato da máquina, é um símbolo da presença da humanidade em outro planeta. Movimento. Movimento real em Marte. À sua frente estão séries de quadros que a NASA usa para montar animações. Basicamente GIFs marcianos. Isso não é encenação. São dezenas de imagens sequenciais da Navicam, tiradas com intervalos de segundos. As rodas giram, as sombras se movem, a areia se desloca. Este é o primeiro veículo da história da humanidade que anda em outro planeta. E ele não tem pressa. Cicatrizes do tempo. Close-up das rodas. 10 anos de basalto marciano. Pedras afiadas rasgavam o alumínio. As rodas sofreram perfurações, rachaduras e cortes. Os engenheiros na Terra estudavam cada defeito como médicos analisam um raio-x. E mesmo assim ele continua andando. Cada marca no metal representa quilômetros de pesquisa. Empresa. Últimas panorâmicas do alto. Do alto das encostas é possível ver todo o caminho percorrido. Lá embaixo está a Baía Yellowknife. Adiante estão as dunas de Bagnold. Mais adiante, os antigos leitos de rios. O Monte Eólida se revela em camadas, como um livro gigante cujas páginas foram escritas ao longo de bilhões de anos. E nós a lemos camada por camada. Poeira, luz e atmosfera. Redemoinhos de poeira dançam no horizonte. Uma névoa fina paira sobre a cratera. Às vezes aparecem nuvens finas, quase transparentes. E o pôr do sol continua tão azul quanto antes. Marte parece silencioso, mas está vivo. Com vento, poeira, temperatura, luz. Novos dados. Argila, sulfatos, antigos ciclos de água. Os últimos anos da missão levaram o rover para uma zona de sulfatos, uma região formada em condições de lagos em processo de secagem. Isso significa que Marte não apenas teve água, ele também a estava perdendo. A argila indica um passado úmido, os sulfatos indicam ressecamento. Diante de nós não está um planeta estático, mas sim um drama climático que se estende por centenas de milhões de anos. Lembramos que todas as imagens neste vídeo são registros reais da missão Curiosity. Monte Rafael Navarra. Monte Rafael Navarra é uma nova etapa de subida, camadas mais altas do Monte Eólida. Aqui a geologia já é diferente. A rocha fica mais clara, aparecem depósitos de sulfato, uma indicação direta de corpos d'água secando no passado. Isso não é o começo da história da água, mas sim seus capítulos finais. Marte perdeu sua umidade aos poucos. E foi aqui que esse processo ficou registrado nos minerais. Subindo mais alto, o rover parece folhear as últimas páginas do antigo clima. Formação Kimball ou Kimball.
Kimbali é um dos exemplos mais claros de uma antiga paisagem de leito de rio. Os conglomerados com pedras arredondadas indicam que foram transportados pela água e não pelo vento. Para alisar a rocha, o fluxo precisa ser constante e suficientemente forte. Aqui, Marte parece quase terrestre, como o leito seco de um rio de montanha. Entrada em Mare Buttes. A entrada em Mare Buttes é um momento visual de transição. Duas torres sedimentares se erguem dos lados, formando um corredor natural. Quando o rover passa entre elas, cria-se a sensação de que ele está entrando em uma antiga cidade de pedra. Aqui, a estratificação das rochas é especialmente evidente. Cada camada difere em cor e densidade. Colina Aerosson ou Ayrson. A colina Aerosson não é muito alta, mas é um ponto estrategicamente importante. Dela se tem uma visão panorâmica do caminho percorrido. Daqui, vê-se claramente as dunas e os campos de sedimentos. Esses pontos permitem que os cientistas comparem os dados das imagens de superfície com os mapas orbitais. Praia Agankvit. A praia Agankvit é uma região incomum com grandes cristas de areia e pequenas ondulações sobre elas. Estruturas semelhantes não são encontradas em nenhum outro lugar do sistema solar nessa combinação de escalas. Aqui, o vento atua como um escultor, criando formas aerodinâmicas complexas. Glen Etive. Glen Etive é uma área argilosa onde o rover realizou perfurações. A análise mostrou um alto teor de minerais argilosos formados na presença de água. Esses dados reforçaram a hipótese de que a cratera Gale manteve um ambiente úmido e estável por um longo período. Esse foi um dos momentos-chave em que o quadro científico de Marte antigo ficou ainda mais claro. Cena final. Imagine a câmera se afastando lentamente. Em primeiro plano está o Curiosity. Atrás dele, a encosta infinita de Eólida. Acima do horizonte, o sol frio. Ele parou apenas por um segundo. Transmitir os dados, tirar uma foto, verificar os instrumentos. E então o movimento novamente. Devagar, com precisão, teimosamente.